vocês agora, a história de vocês. É aquela história tipo Sexto Sentido? Vocês desde criança viam alguma coisa, tinham interesse? Como que é? Eu desde 6 anos de idade. É? Eu tenho... Qual foi a tua primeira experiência? A minha primeira experiência foi... me marcou de uma forma que com 10 anos eu estudei para freira, mormon, evangelho, espiritismo. Estudei Ficou interessada em estudar? Profundamente. Foi um quadro de Cristo, almofada, né? Ele era almofadinha. Era um quadro? Era um quadro. Mas ele não era... Preto e branco. Ah, é? Era preto e branco, mas parece que tinha uma esponja, né? Sei. Não é de vidro, era Sei. de plástico. E eu estava brincando, era inverno, em cima da cama da minha mãe. Que cidade que era? Eu não lembro. Não, eu não lembro, eu tinha 6 anos. Tá. Na cidade eu não lembro, só me lembro do local. Mas Sarandim. Sarandi? Sarandim. Lá no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul. É o porque quê? tinha Um bairro? É uma cidade. É uma cidade? É. Ah, tá. Tinha, até porque eu me lembro que a gente fazia muita arte. Sarandi é um bairro. É um bairro de Porto Alegre. É Porto Alegre. Porto Alegre. E eu olhei para aquele quadro, estava brincando de cavalinho, em cima da cama da mãe. De repente aquele quadro, aquele rosto saiu. O quê? Cristo. Olhou para um lado. Tridimensional. Tridimensional, me marcou. Olhou para um lado, olhou para o outro, esboçou um sorriso, balançou a cabeça e voltou para o lugar. Surtei, né? Claro. Nunca mais quis ver o quadro. Ficou com medo, a princípio? A primeira vez fiquei. Depois eu comecei a ver, falar, sempre envolvida. Mas aconteceu mais vezes com esse quadro? Só uma vez. Ah, tá. Depois que aí... Mas aí você falou com seus pais, com alguém sobre isso? Ah, não, eu chorei muito, pedi para guardar o quadro. E depois era assim, eu era pequena. Ah, fulana está chegando, mãe. Eu começava a contar o que acontecia na casa da amiga da minha mãe. Sem conhecer? Sem conhecer. E a amiga chegava e contava. Nossa. Então eu sempre antecipei pessoas, fatos. Então eu tenho casos muito interessantes. Tive uma afilhada que ela disse, você vai ficar grávida. Depois ela ficou grávida e ela disse, o doutor disse que vai nascer em dezembro. Eu disse, não, vai nascer bem antes, vai ser uma menina. Aquela, né, era criança. Eu disse, se esse caso aconteça tudo isso, eu sou madrinha. Aí eu fiquei madrinha. Porque quando eu era nova, eu apostava. Prova para a nossa turma de escola. Oxe. Nós sentava tudo e era tudo marcado. E a tua história? Então, eu sou publicitário, né? Desde os 15 eu trabalho com produção. Em Porto Alegre mesmo? Nasci em Porto Alegre. Né? Sempre trabalhei com produção, com produtora, com agência de propaganda. Né? Fiz, aqui em São Paulo, fiz muito filme, né? Filmes de publicidade, né? De outras épocas, né? E depois eu fui professor de rádio, TV e cinema, né? Lá na Unicinos, depois em Brasília. E até que encontrei a Rosa e vi que a Rosa produzia um tipo de informação, porque ela fala isso, mas é 24 horas. Né? Os mortos, 24 horas, sempre tendo evidência, sempre tendo informação. E eu vi que ela produzia muita informação. Daí eu peguei isso e a gente era criador de conteúdo sem ter essa palavra ainda. Fomos um dos primeiros, né? Até junto com o Arthur Fitzgibbon, que esteve aqui, né? A gente tinha com ele programas de rádio, né, no Brasil todo. A Rosa foi uma das primeiras a ter canal SMS, aqueles que todas as operadoras de celulares tinham, que você assinava e recebia todo dia as mensagens. A Rosa tinha 5 canais, escrevia poesia em 148 caracteres com espaço. Né? Foram 5 anos. Nossa, era uma produção muito grande de conteúdo. Né? E o canal no YouTube faz 15 anos agora, né? Também foi assim, uma forma de poder mostrar o que a Rosa faz. Na verdade, eu ligo as câmeras e a gente entra num lugar que tem um problema. Entendi. Né? A Rosa é uma mutante. Ela, como nós não temos vínculo religioso... Não tem? Nenhum. Mas já tiveram? Sim. Minha formação super católica. Né? E a tua? Não, eu procurei, mas não me encontrei. Não achou em nenhuma? Nenhuma. Tá. Porque a Rosa é o que a situação precisa. Se Entendi. o morto é católico, ela vai falar com ele dentro do católico. Se o morto é evangélico, quer dizer, o que está do outro lado? É um demônio? O que é um demônio?
né? Quer dizer, a gente respeita e sabe que até você teve aqui, né? Quer dizer, várias pessoas especialistas nessa área também, e a gente respeita isso, né? Como padre, a gente sabe que os padres exorcistas têm um puta conhecimento, né? Isso. Né? Mas a gente tem muitas situações, só que eles, para eles, quando é psicológico, eles também sabem, têm a experiência, né? Mas tem situações do outro lado, o que está ali? O que é esse demônio? Que energia está ali? Né? Então você tem que, como telepata, como vidente, ver e conversar, como a gente fez. A gente não doutrina. Entendi. Não, a Rosa conversa, né? E consegue encaminhar e resolver, porque no fundo você tem que resolver o problema, não aumentar. E é isso, né, que muitas vezes a gente, é como na ficção, chamam a gente depois que ninguém resolveu, né? Quando, sabe, não tem mais o que fazer, chama os caça-fantasmas, né? Porque aí a Rosa, quer dizer, a gente vai e resolve. Se é sobrenatural, sim, né? Ou muitas vezes não é, Vilela, sabe? Às vezes não é, né? Muitas vezes. Não, tem lugares que, imagina, lá no Pelourinho, né? Nós fomos lá, né? Tinha coisa lá embaixo, né? Mas tinha outros lugares que a gente foi que já se fez tanta oração, senzalas, já se fez tanta coisa que resolveu. É isso que eu queria saber. Existem lugares que atraem mais espíritos e fantasmas ou não? E datas, por exemplo. Vamos falar de sexta-feira 13. Por que tem esse lance da sexta-feira 13? Então, tem Os dois, eu falo. Não, é que assim, tem uma história, né, os templários foram mortos, né, na sexta-feira 13. Né? Por isso? E tem, quer dizer, aí tem a história também, existem várias versões, né, da história, porque bruxa para nós é uma coisa boa. Sabe, quer dizer, na verdade entra aí uma história dos paranormais, de essa perseguição, né, por que eles foram queimados? Por quê? Né? Então, o que a gente acha... Porque eles tinham conhecimento... os paranormais são pessoas que veem o que a razão, né, e o jogo que acontece, né, a manipulação que acontece, eles desvendam isso. Né? Por exemplo, se está doente, se não está doente, né? Porque eles conseguem ver através da paranormalidade o que está acontecendo de verdade. E essas pessoas são um problema para o que está estabelecido. Então, o que tu faz? Né? E isso é muito antigo, né? As bruxas eram, na verdade, benzedeiras, curavam, e aí entrou toda uma história, né, da igreja, quer dizer, elas estavam sempre... organizando as situações de uma forma mais simples, né? E estavam curando e tal. E aí chás, parteiras, conselheiras. E isso atrapalhava. Então tira essa turma, né? E vira, aí tem a Inquisição, tudo, né? Porque essa turma estava, as bruxas elas substituíam essa parte espiritual de uma forma simples e que estavam resolvendo. Não, me dá licença. Quem substituiu a parte espiritual foi a igreja, foi as religiões, porque muitas sempre existiu. Sempre existiu. Se você estudar história, arqueologia, sempre tem. Quem substituiu racionalmente dentro dos conteúdos anteriores e fazendo leituras convenientes e induzidas foram as religiões. Porque se fala muito em religiões, mas vamos pegar o início dessa história. Porque nós pegamos tal livro, tal livro, tal livro. Não, gente, isso aí já é leitura de releitura, de convém. Bom, a Bíblia nada mais é que de várias releituras. Claro que naquela época um paranormal captou que não podia fazer isso porque não tinha uma política, não tinha uma organização social. Então o paranormal captou a necessidade e organizou. O que é que a igreja fez dentro dessas leituras? Foi fazendo releituras para se adaptar, para controlar, vamos dizer assim. Espiritualidade não se controla, se vivencia. Claro. Porque as religiões, os cultos pagães? E agora, hein? Pagães, né? Já existiam. Sim. E para substituir pelas outras religiões, eles colocavam aquilo como uma coisa ruim e demoníaca. Sim, porque... Algumas coisas até foram adaptadas, né? Adaptavam, era a mesma coisa, só que com outro nome, né? Não vê Cristo, né? Natal.
o Natal tem uma história, que Tem o Natal uma é o história. solstício, né? Solstício, Do sol, por isso pegaram então, a mesma data e tal. Então são coisas que eles não conseguiram quebrar. Entendi. Mas a ideia de vocês fazerem isso como um canal e tudo mais veio quando? Assim? Porque Então, a gente tem aquele famoso casal Warren, sim, né? Sim. Vocês inspiraram nele? Não, a gente não conhecia. Não conhecia a história deles? Fomos começar a nos comparar com o casal. Sem vocês no saberem Brasil. quem é. Vocês parecem tal. Aí nós fomos atrás para saber. Entendi. Claro que a gente sabia alguma coisa, mas não. Só que o casal, eles eram comandados pela Igreja Católica. Ah, é? Era. Eles não faziam exorcismo, eles pediam permissão para a igreja, contavam o caso, documentavam e levavam para a igreja, né, para autorizar o exorcismo e aí ter o apoio dos padres. Então eles chamavam vários paranormais conforme a situação, né, mas eles tinham esse vínculo, sabe, assim, né, a gente não chama, né, ninguém com outra leitura, a gente respeita eles, né? Só que não tem muita leitura. Por que isso? É tudo tão complicado. O que acontece é que cada um é uma peça do quebra-cabeça, porque a verdade é uma só. Tudo que acontece é uma coisa só. Mas por que essa loucura, né? Quer dizer, como é que não se encaixa? Quem que tem razão, né? Todo mundo é tão certeiro na espiritualidade, todo mundo Mas o que acontece? Não está errado, quer dizer, então, não faz sentido. Mas tem uma coisa que é anterior até a isso, porque tem gente que nem acredita que exista o sobrenatural. Existem os céticos. Sim. E existem as pessoas que acreditam, mas cada uma enxerga sob a luz da sua própria religião. Perfeito. Por exemplo, o Paquito é um cara cético. Você acha que... Paquito, você acha que não tem nada sobrenatural? Nada? Eu acho que não tem nada sobrenatural. Telepatia, telecinese... Não. Sonhos premonitórios. Não. É premonitórios ou premonitivos? Premonitórios. Fabi, você acredita em alguma coisa? Lênis? Acredito. Porque o Lênin e eu, a gente tem uma visão um pouco mais cristã do negócio. Exato. Só que eu tenho, não sei se você, mas eu tenho uma curiosidade absurda de entender tudo. Então eu não tenho preconceito de escutar e tentar entender. É que para nós a paranormalidade é natural. É uma capacidade. A palavra paranormal, ela quer dizer o quê? Tudo que não é explicado pela ciência? O que é? O paranormal, a gente tentou nos desvincular das religiões. As religiões é médium, tu tem que frequentar a minha religião. Sim, tem que seguir um dogma. Tu não pode sair disso, eu sou melhor que tu. E dentro da nossa visão, todos somos iguais. Entendi. Somos indivíduos e dentro dessa individualidade de personalidade, de genética, de cultura, de história, temos a nossa individualidade espiritual e a nossa tradição. É o que o João falou, né? Que não tem uma verdade. Não tem uma verdade, mas o erro é que estão querendo impor a verdade. Isso desde o começo dos tempos. Mas por eu tenho a verdade e você está errado. Por que nós estamos... nesse declínio? Ou vocês acham que houve uma evolução espiritual? Um persegue o outro, eu sou melhor que tu, a minha religião... Na teoria, todas as religiões falam em amor e não prego, não respeito. Na prática, dá o contrário. Amor, respeito e ninguém faz nada. Quantas pessoas já morreram por causa dessas religiões? Nossa! Né? Olha, só quero botar dinheiro no bolso e ver que eu tenho mais gente que tu. Olha como eu sou boa. E ninguém é bom. O cosmo é uma vibração pura e limpa. Esses deuses não existem. Esse Deus que julga... Lá em cima, depois que morre, isso não tem. Não tem, não existe. O que vocês acreditam? Eu...